Galera, vocês já pararam para pensar que nós estamos indo praticamente para a 9ª geração de consoles e a gente ainda tem o PlayStation 2 no meio de tantas casas por aí? Já pararam para pensar nisso? Eu, pelo menos, comprei um tem pouco tempo. Comprei o Fat, porque o Slim não me deixava feliz porque eu sempre quis o Fat. Então eu comprei o Fat depois de muito tempo, porque... Bom, enfim, eu não vou contar toda a história, vai aparecer no card aí pra vocês poderem conferir a minha história com o PlayStation 2. Nesse vídeo aqui, o que eu quero fazer com vocês é o seguinte, mostrar os 7 melhores gráficos do PlayStation 2 de jogos exclusivos para ele, ou seja, jogos como, por exemplo, um Black da vida que não saiu só para o PlayStation 2, não vão estar inseridos aqui, tá? Eu tava conversando com o pessoal no Instagram, que por sinal, caso você não me siga, vai estar aparecendo aí pra você também. Eu vejo muita gente mencionando muito título assim, que não é exclusivo do PlayStation 2, e eu meio que achei, ué, esse título tá esquecido? Não pode estar esquecido. E se tem algum título que alguém não conhece, eu quero tentar fazer conhecer de alguma maneira, beleza? Uma outra coisa muito importante que eu quero ressaltar pra vocês, isso aqui não é um top 7, tá? Eu não vou começar do pior para o melhor ou do melhor para o pior, eu vou apenas citar os jogos que eu acho mais bonitos graficamente falando dos que eu tenha jogado, tá? Possa ser que você conheça algum que tenha um gráfico muito melhor a todos que eu citei aqui, porque você jogou e eu não. Então, vamos deixar dessa forma, beleza? A gente pode começar então com Killzone, que pra mim foi um dos melhores games do PlayStation 2, principalmente se levado em consideração seu gráfico e a sua época. Ele foi desenvolvido pela Guerrilla Games e foi lançado no ano de 2004. O que me impressionava muito no Killzone, além dos grandes modelos em 3D e dos eventos que aconteciam em tempo real, tudo era renderizado em tempo real. A física do jogo pra época era muito boa. Os objetos, os modelos, os personagens, o caminhar do personagem, tudo tinha inércia. Quando você controlava o personagem, embora fosse um game de primeira pessoa, você sentia que tinha um personagem. Eu conheço diversos jogos em primeira pessoa que a gente tem a sensação de que a arma está flutuando, e que o Killzone não tinha isso. Além disso, efeitos de água eram muito bons e os cenários eram muito bem detalhados e construídos. Muitas das vezes a gente vinha até alguns efeitos de iluminação que pra época era meio que inovador, porque não tinha muito disso ainda de efeitos de iluminação global, sombra e coisa do gênero. E que o Killzone já começava a apresentar isso. Além disso, tinha muita coisa acontecendo no cenário ao mesmo tempo. É claro que uma vez ou outra acontecia de ter uma queda na taxa de quadros por segundo, mas o game aguentava muito bem o tranco, e por isso eu costumo dizer que ele usava muito bem o potencial do PlayStation 2. Killzone, sem sombras de dúvidas, foi um marco para o videogame e um ótimo exclusivo, não dá nem pra dizer que não foi, porque foi. Esse eu tenho certeza que vocês já conhecem, Shadow of the Colossus. Shadow of the Colossus, ou Colossus, ele foi desenvolvido pela Team Ico e lançado no ano de 2005. Ele é uma obra de Fumito Ueda, que eu acho que dispensa apresentações, o mesmo desenvolvedor de Ico e... enfim. Sem comentários para o Fumito Ueda. E Shadow of the Colossus ele é um jogo muito atípico, muito diferente, e graças a isso ele consegue usar muito bem o fator gráfico que ele tem. O que acontece? Ele é um tipo de jogo que ele depende muito da solidão, do aspecto de você se sentir só no cenário. E com isso a gente tem cenários minimalistas, mas absurdamente ricos em detalhes. Tudo era muito bem polido, entende? Os aspectos como, por exemplo, a água, a textura das árvores, das folhas. E tem uma outra coisa que é muito importante ressaltar. O tamanho colossal dos únicos inimigos que você vai enfrentar no jogo, que são nada mais nada menos os Colossus, né? Que dão nome ao jogo. É absurda a quantidade de detalhes que a gente tem nesses inimigos. E é mais absurdo ainda a sensação que se tem quando você começa a escalá-los. Todos eles são muito bem construídos. A física desse jogo também me deixou muito impressionado, porque para movimentar, por exemplo, o protagonista é meio trabalhoso, porque ele tenta simular muito bem a realidade. Os saltos, por exemplo, para você se agarrar a uma superfície, é trabalhoso também, requer estamina, e o personagem tem uma certa dificuldade em se agarrar. Ele tenta simular muito bem esse ponto em termos de realidade. E tem uma outra coisa que me chamou muito a atenção em Shadow of the Colossus nesse ponto, é quando, por exemplo, um colosso resolve pisar no chão. Cara, tudo estremece, teu personagem cai, é surreal, é bizarro. O jogo é, sem sombra de dúvidas, um dos jogos que mais soube explorar o potencial do PlayStation 2, e pra mim é fantástico.
fantástico. E galera, imagina se eu ia fazer uma lista com 7 melhores jogos do PlayStation 2 em termos de gráficos, sem citar o game da franquia God of War. God of War 2. Eu acho que ele dispensa apresentações, mas não custa relembrar, né? Ele foi desenvolvido pela Santa Monica Studios e lançado no ano de 2007, bem já no fim de vida do PlayStation 2. E para poder celebrar esse fim dessa vida, né, para poder encerrar o velório com chave de ouro do console, mano, ele abusou do poder do console, abusou. Vamos começar falando pelas texturas do jogo. As texturas do jogo são muito boas. A saturação dessas texturas, o jogo tem uma cor nelas, uma cor muito peculiar, muito individual. Não tem É porque ele foi uma evolução natural do God of War 1. E o God of War 1 ele tem um tom mais morno, até em função de representar um pouco melhor a história do fantasma de Esparta, né? Tudo é muito vermelho e muito cinza. A cor que se destaca no God of War 1 é o cinza e o vermelho, não tem jeito. Aqui não, aqui o jogo é muito mais colorido, mas as texturas elas estão muito melhores, muito mais definidas e muito mais polidas. Os efeitos de iluminação melhoraram bastante, os feixes de luz, os feixes de sol, enfim. E também o modelo dos próprios personagens. O próprio Kratos teve texturas melhoradas, o seu modelo está muito melhor. Eu acho que não tem muito o que falar sobre God of War. Seus efeitos são incríveis, ele usou muito bem a potência do PlayStation 2 nesse quesito e é incrível, é maravilhoso e é isso aí, cara. God of War é God of War. Esse daqui muita gente não conhece, mas ele foi responsável por tirar muitas das minhas noites de sono. Ele é o Fatal Frame 3, que foi desenvolvido pela Tecmo e lançado no ano de 2005. Galera, muita gente não conhece o Fatal Frame, a franquia Fatal Frame, mas é porque ela está em hiato e também porque ela passou a ser exclusiva da Nintendo. Mas o Fatal Frame 3 ele foi exclusivo do PlayStation 2 e foi sensacional. Vamos começar por uma evolução que ele trouxe para os jogos. Não posso afirmar para vocês com propriedade que ele foi o primeiro jogo a fazer isso, mas ele não tinha loadings pelo cenário. Por exemplo, você entrava num capítulo e você, para avançar pelas salas e corredores, você apenas abria a porta e via toda a animação acontecer em tempo real, o que para mim, na época, mano, era surreal. Eu não tinha visto nenhum jogo fazer isso tão bem. E não só isso, o jogo ele representava muito bem os cenários japoneses, as casas mal assombradas, enfim, tudo era muito bem representado. E ele também tinha uma coisa muito bacana, que eram os efeitos de iluminação dinâmicos. Ou seja, quando você posicionava sua lanterna, que é um elemento chave para o jogo em si, você apontava ela para um objeto, pá, gerava sombra. E conforme você movimentava ela para o lado, a sombra ia se movimentando de acordo com a luz. Mano, pra época isso era surreal, de verdade. Além disso, ele reproduzia muito bem os modelos dos personagens, que se assemelhavam muito a essas bonecas japonesas, mas com um tom de realidade muito bem feito. E até o modelo dos inimigos, dos fantasmas, por assim dizer, eram todos muito bem construídos e muito bem detalhados. Cada um tinha detalhes absurdos. Chegava a ser surreal, além de possuir uma variedade muito boa. Honestamente, Fatal Frame 3 pra mim é um dos melhores jogos de terror que eu joguei no PlayStation 2 e sem sombra de dúvidas, um dos melhores gráficos que eu vi nele. Esse daqui vocês podem não conhecer o jogo, mas eu tenho certeza que vocês conhecem muito bem a franquia, até porque ela vive aparecendo aqui no canal, que é o Resident Evil Outbreak File 2, ou File 1. Não tem diferença entre um e outro, porque graficamente é basicamente a mesma coisa, o que muda são algumas missões que você tem. E ele foi basicamente o Resident Evil responsável por consolidar o estilo gráfico em 3D, abandonando aquele estilo pré-renderizado que a gente tinha. O Resident Evil Code Veronica já tinha apresentado isso, mas ainda não tava bom, né? Não tava bom. A gente tem que combinar, porque o modelo dos personagens do Resident Evil Code Veronica não eram lá grandes coisas. Já o Resident Evil Outbreak, ele trouxe cenários em 3D assim que eram muito bonitos, absurdamente bem detalhados, e tem uma coisa muito boa nos modelos dos personagens que me chamou muito a atenção desde sempre, que era a forma como eles transmitiam os feelings dos personagens, as sensações, o que eles estavam sentindo através das expressões faciais. Isso era muito bom e quase não foi visto na época que ele foi lançado, obviamente. Poucos jogos conseguiam fazer isso com tanta proeza. Uma outra coisa muito bacana desse jogo é que ele apresentava uma variedade de cenários muito boa, o que automaticamente ligava isso ao design artístico do jogo.
o design artístico do jogo era muito bom também. Então todo o conjunto da obra era muito bom, sabe? Ele não foi muito bem aceito porque ele era muito diferente do que a gente estava acostumado em termos de Resident Evil, né? Tinha um sistema cooperativo, enfim. Não vou entrar nesses méritos, mas assim, ele trouxe novidades que não foram muito aceitas. Mas graficamente falando, cara, eu jogo o Resident Evil Outbreak numa boa, assim, se me pedirem pra jogar, sem ficar reclamando dos gráficos. E galera, nós tivemos um problema com a Facecam nessa parte em específico do vídeo e é por isso que ela não tá aparecendo aí pra vocês, beleza? Mas isso vai ser corrigido no próximo jogo que eu vier a mencionar nessa lista. Eu tô tendo que regravar essa parte porque eu não podia deixar de mencionar esse jogo em questão, que é o Dragon Ball Z Budokai Tenkaichi 1. Vocês devem estar se perguntando por que eu não trouxe o Dragon Ball Z Budokai Tenkaichi 3, que naturalmente, além de ser o último game da franquia Budokai Tenkaichi, é o mais famoso. A resposta para isso é simples, ele não é um exclusivo do PlayStation 2. A partir do segundo game da franquia, a gente também tem games lançados para o Nintendo Wii. Ele foi lançado no ano de 2005 e desenvolvido pela Spike. Diferentemente do Budokai, que era um estilo muito mais arcade de jogabilidade e também muito mais técnico, né? Porque tinha uma decoreba de combos para você poder fazer, uma sequência, uma combinação. Aqui a gente tem cenários em 3D junto com uma jogabilidade em 3D, completamente em 3D. Então você consegue percorrer todo o cenário, que é extremamente amplo. Ele deixa de ser arcade para ser um simulador, entende? Você se sente muito mais dentro do anime nesse jogo aqui em função da liberdade que você tem de fazer as coisas. Você consegue, por exemplo, se esconder do seu inimigo. Isso é uma coisa muito bacana. Os gráficos eram em cel shadings e até então eram os mais lindos dentro de um jogo da franquia Dragon Ball Z. E isso era uma coisa surreal. A modelagem dos personagens era muito boa, simulava muito bem o próprio anime, com exceção das expressões faciais. Mas fora isso, os cenários eram muito bonitos, a física era muito boa. Quando você arremessava um oponente para uma parede, para uma montanha, ela era completamente destruída. E os ataques eram muito bem feitos. O Kamehameha, o Genkidama e por aí vai, todos eles foram muito bem recriados aqui para dentro do universo do jogo. E graças a esses ataques a gente podia ver os efeitos de luzes que o jogo possuía, sabe? Ele não economizava em nada nesse aspecto. Ele fazia questão, pelo menos graficamente, de fazer você sentir que você estava assistindo um episódio ou uma batalha épica do anime. Sem sombra de dúvidas, o Dragon Ball Z Budokai Tenkaichi iniciou uma série fantástica para o universo de Dragon Ball. E agora eu vou falar do meu jogo favorito de todos os tempos, Metal Gear Solid 3 Snake Eater. Eu quero muito trazer muita coisa legal aqui da saga Metal Gear pro canal, mas ela é uma saga muito mais trabalhosa. Mas podem ter certeza que a gente ainda vai falar muito sobre ela aqui, beleza? Ele foi desenvolvido pela Konami / Kojima Productions, é bom frisar isso porque hoje em dia o Kojima não tá mais com a Konami, e foi lançado no ano de 2004. Bom, não tem muito o que falar sobre o Metal Gear Solid 3, de verdade. Começar pelos efeitos de iluminação, que o jogo era inovador nesse ponto, a física era incrível, o mato, a grama, era renderizada individualmente. Então quando você se mexia, a maior parte do tempo o jogo se passa numa floresta. Então tem muita grama, muita vegetação, e elas são renderizadas em tempo real e individualmente. Então quando você se movia por elas, elas iam se espalhando, abrindo caminho assim. Mano, era muito bonito. E os efeitos de iluminação sobre elas, meu Deus, eram dinâmicos. Ai, surreal. Efeitos de água, modelos dos personagens, tudo era muito bem feito. A única coisa que eu não gostei no Metal Gear Solid 3 é uma parte da expressão facial, o movimento labial. A boca dos personagens se mexia muito travadamente, e isso me incomodava um pouquinho, mas de resto, o cabelo, a textura, os ambientes, a quantidade de biomas, o jogo apresentava regiões montanhosas, a gente entrava em complexos, a gente... Enfim, mano, a variedade de cenários também era muito boa, a água era muito bonita. Esse jogo é, pelo amor de Deus... Ele é de Hideo Kojima, se vocês não sabem, tá? Ele é de Hideo Kojima e é por isso que é tão incrível. E galera, esse foi o nosso vídeo dos 7 jogos com gráficos mais bonitos do PlayStation 2, mais bonitos ou mais incríveis. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Mas agora eu quero saber de vocês, qual foi o jogo que fez vocês ficarem assim, de boca aberta com os gráficos? Fala, deixa aí no campo dos comentários, tá? Não se esqueçam de me seguir nas redes sociais, Instagram, Facebook, tá tudo disponível na descrição desse vídeo. E se inscrevam aqui para não perder absolutamente nada. Uma coisa muito importante que a gente não pode deixar de falar, por mais que pareça meio chato. Galera, se vocês gostaram desse vídeo, não se esqueçam de clicar no gostei, porque eu sei que vocês estão gostando do conteúdo, beleza?
Era isso, eu vou ficando por aqui. Um grande abraço a todos vocês e a gente se vê no próximo vídeo.